Bom, boa noite a todos. Eu tenho um grande prazer de recebê-los hoje aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, para o lançamento da edição brasileira, pela editora Blucher, do livro Psicanálise e Vida Covidiana, Desamparo Coletivo, Experiência Individual, que vocês devem estar vendo a capa na tela. Esse livro foi organizado por Ana Distal, né, da Sociedade Psicanalítica Freudiana, e Howard Levine, presente aqui hoje conosco, do Grupo de Boston para Estudos Psicanalíticos, e organizado por Daniel Kupperman, que está aqui conosco também, nesse bate-papo. No chat, vocês vão encontrar onde vão poder comprar o livro. As informações estão lá, fornecidas pela editora, eu já estou vendo aqui já, onde o livro pode ser comprado. E tem um desconto também que vocês vão poder utilizar. Bom, eu tenho, como eu disse, é um grande prazer estar aqui. Esse é um livro impactante, impressionante. Ele é resultado de um esforço grande em meio a essa pandemia toda que nós vivemos, todos os transtornos, todas as mudanças em nossos consultórios, toda a reclusão em que nós tivemos que viver durante todo esse tempo, e um esforço enorme pelos organizadores, pelos editores, pelos autores do livro, de escreverem as suas experiências sobre a pandemia no consultório, com uma visão que é, ao mesmo tempo, social, né? Sociopolítica, vocês vão encontrar em alguns artigos, como também pessoal, na clínica de cada um de nós. Enfim, ela oferece esse livro uma oportunidade grande de reflexão a todos os analistas, a todos nós, a respeito de todas essas transformações sofridas, principalmente no setting psicanalítico, né? Na prática clínica, nós tivemos podemos dizer, uma invasão, um setting completamente invadido, e uma experiência única de compartilhar com os nossos pacientes a mesma realidade. Enfim, o livro vai abordar de uma forma variada e abrangente todo esse impacto traumático sobre todos nós, né, provocado pelo distanciamento e pelas mudanças que foram impostas aos analistas. Então, eu vou aqui mediar um bate-papo entre o nosso convidado, Howard Levine, que é psicanalista, membro da APSA, editor-chefe da série de estudos sobre Bion pela editora Routledge, autor de um livro a ser lançado em breve, que é Afeto, Representação e Linguagem, entre o silêncio e o choro. Ele atende em seu consultório em Brookline, Massachusetts. Com ele, nós vamos ter o nosso bate-papo, vai também estar presente aqui o Daniel Kupperman, que é o organizador da edição brasileira, que é psicanalista, presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e professor livre-docente do Instituto de Psicologia da USP. Temos conosco tanto o Daniel como o Howard são autores de capítulos do livro, assim como Elias Malê Rocha, nosso colega da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é um psicanalista, membro efetivo e didata da sociedade, fellow da Sociedade Britânica também. E a presença do nosso
que vai ser o palestrante, nosso palestrante, que é o Leopoldo Nozek, também membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Eu acho que podemos iniciar. I'd like to thank Daniel and his excellent translation team for arranging the Portuguese translation of our book, and Carmen and Ana and the São Paulo Society for helping to organize this event. I also want to give special recognition and thanks to my co-editor, Ana de Staal of Itac Press in Paris. Ana initiated this book project. She sends regards and regrets that she's unable to be with us tonight. Before I talk about psychoanalysis and the book, Ana and I wanted to convey a message to all of you, all of our colleagues, and all of the people of Brazil. A book launch is a celebration, a joyous occasion. But sadly, this book launch takes place at a time when we are going through one of the worst times of our lives. Brazil, in particular, is caught in a crossfire between the unimaginable crisis of the COVID pandemic and a government whose arrogance, indifference, and neglect of public health and public safety has led to over 400,000 deaths, many of them among some of the most economically disadvantaged and fragile communities in the country. We join you in mourning and abhorring this humanitarian disaster. Thank you. As we have all sadly learned in the past year, these are extraordinary times, singularly unique in our lifetimes, but not in the history of the world. About 100 years ago, after the previously unimaginable horrors of the First War and the hunger and economic collapse that accompanied and followed it, Freud was forced to endure a pandemic much like our own. The Spanish flu tore through a world that had even fewer and less sophisticated world health resources than our own. Freud lost his daughter Sophie. Countless others lost colleagues, family, friends. It's not a coincidence that in his 60s, after the untold destruction and losses of the First War and the Spanish flu epidemic, Freud's theoretical revisions, introduced in Beyond the Pleasure Principle, consolidated around issues of trauma and destructiveness, and the scope of his subsequent writings expanded in an attempt to apply psychoanalytic discoveries to matters of social and cultural concern. Those were extraordinary times, and so have been and continue to be our own. We do not yet know what lessons will be learned from what we are going through. Our book brings together an international cast of 15 authors: Freudian, Kleinian, Lacanian, Bionian, Ferencian, many of whom occupy or have occupied important positions within analytic institutions. Despite the prominence of our contributors, however, we are reluctant to put forward answers or draw conclusions that are too immediate or definitive. Our work teaches us it is impossible to elaborate upon a trauma within the traumatic event itself. We know that in such circumstances, immediate explanations and rationalizations, however elegant, may only serve to thicken denial and obscure our thinking. What is required is the courage to accept not knowing, at least for a while, and live with what Bion described as negative capability, the capacity to let ourselves breathe without immediately explaining everything,
without having to saturate everything with a mass of thinking that only convinces in appearance, and that would, in the end, be only a risible defense against the threat of death. Back in February and March of 2020, I don't think that any of us suspected what we would be going through or appreciated what lay ahead. I certainly didn't. Even a bit later, when Anna suggested we put this book together. What was perhaps most unexpected for me, particularly in the American context, but I think universally throughout most, if not all, of the world, was the tearing away of the false veils of civility and social compact thought to obtain and constitute the very fabric of our society. The dehumanization, abuse of privilege, disregard of others that is inherent in the economic inequalities in the US and throughout the world appeared in bold relief, along with the real interdependence of our social fabric, marked by the dependence that we all had rarely noticed in regard to one another. All of us depend upon the unacknowledged supply chain workers who make the daily comforts of our middle and upper middle class lives possible. It's not just hospital and medical personnel, police, firemen, and women, emergency rescue squads who are the frontline workers. Farmers, truck drivers, factory workers, warehouse men and women, supermarket stock clerks, cashiers, housekeepers, sanitation workers, innumerable others became momentarily visible, perhaps for the first time, providing the services that so many of us are utterly dependent upon. In the United States, there was panic buying, pasta, rice, toilet paper, empty supermarket shelves, scarcity of once common food items. And as these workers were seen as necessary, if not yet seen as fellow human beings, so too was the racism, classism, cruelty, and myopia of caste and economic privilege that had hidden them for so long from our attention and concern. It's not surprising then that the first section of our book, chapters written by Christopher Bolus and Michael Rustin, examines the regressive waves of schizoparanoid and narcissistic states that follow from the collapse of sociocultural containing structures, and offers us a psychoanalytic reading of the social and political context in which the pandemic has developed. It remains an open question as to whether we, as a set of cultures, societies, and nations, will be able to learn and profit from what we have now seen and what we should have learned long ago. To make the painful but long overdue adjustments in finding ways to more equitably redistribute wealth and opportunity, create access to better working and living conditions, and a true healthcare system and social service safety net that offers necessities, comfort, and dignity to all of our citizens. I include in this wake-up call the need for a serious reckoning with two other unchecked and insufficiently acknowledged pandemics and existential threats to all of humankind. I'm talking about climate change and the continued existence and proliferation of nuclear weapons. All of this, along with the political avarice, stupidity, and greed, the too many deaths and debilitations caused by the virus, the tremendous economic dislocations and distress, come together for us, as they did once for Freud, to expose and define, as he so eloquently put it, the undisguised brutality of our times. The threat and debilitation of the COVID pandemic
and the constriction and social isolation needed to combat its spread have produced a massive, traumatic, actual neurosis, marked by denial, panic, exhaustion, depletion of energy and libido. I think Bion was right when he told us that psychoanalysis and life involve making the best of a bad job, and that the way to try to do that begins with noticing, paying attention, and learning from experience. We must tolerate our limited knowledge, resist the temptation to oversimplify, come to hasty conclusions, or flee from complexity and curiosity in the face of our uncertainty. Driven by fear and the real and immediate challenges to our existence that COVID has posed, our first task, still needing to be accomplished, is to settle down, to try to help open up a space for thinking and reflection in our patients and in ourselves, and then carefully study our actual experience as individuals and clinicians before we come to final conclusions about what we have learned and how we might proceed as we move forward. In beginning to move towards these goals, the second section of our book, with texts by Bernard Chervais, Alberto and Elias Rochabarros, and Danielle Cooperman, the second section addresses the issues of denial, trauma, and negationism, and how to live and think psychoanalysis in times of pandemic by mobilizing properly psychoanalytic theoretical tools. Our third section begins the close examination of the analytic framework under pressure. Changes in the setting from in-presence to telemetric distancing have been among the most prominently debated impacts of the crisis. Here, Nino Ferro, Serge Frisch, and Anna de Stael discuss not only the innovations and openings to which the situation of distance work obliges us, but also what it implies to have to submit the framework to these untimely upheavals. The theme of reconfigurations and changes in practice continues in section 4, where Riccardo Lombardi, François Lévy, and Jean-Jacques Tisler make very rich contributions concerning their experiences in sessions and in supervision. They report on a number of changes that have been observed in practice, such as the weight of the pandemic panic on countertransference, the controversies in handling a distance setting. The final section contains a close-up look at the clinical process in experimental settings specifically arranged to meet the COVID crisis. These are the texts, sensitive and formidable, of Stephen Geron, who worked in a post-COVID recovery hospital unit, and Patricia Cardozo de Mello and Joshua Durbin, each of whom continue to analyze autistic children by distance modalities. My chapter concludes the book by examining in detail the question of the frame and underlining the importance of helping to create and support an analytic capacity in both patient and analyst, noting that in the face of crisis, the analytic process often begins and must be sustained over very long periods of time in the privacy of the analyst's own psyche, rather than between the overt and manifest discourse between patient and analyst. Some of the questions raised about efficacy, frequency, distance learning, and distance treatment predate the pandemic. What is different is that we now have an expanding range of experiences from which to draw in considering our answers. But in order to arrive at answers, we may first have to settle our views and beliefs about very complex matters, such as what is a good enough psychoanalysis?
how is it similar or different from an analytic therapy? If differences do exist, in what ways and with which patients and which patient-analyst pairs can which treatment settings, in-person, telemetric, achieve or even optimize the chances of getting the results that we think we and our patients and candidates need or desire? These are questions that are difficult to formulate and operationalize, much less find answers to. Questions that our profession has until now deferred for various reasons, political and otherwise. We have to recognize that we are dealing with many different situations and categories of need. Crisis intervention and other acute therapeutic situations. Ongoing analytic psychotherapies, new analytic psychotherapies of different intensities and aims. Psychoanalysis of non-candidates, psychoanalysis of candidates, and a whole range of educational and formational activities, including seminars, supervisions, and conferences. The key, I think, will be to try to hold in mind the complexity of each situation and think analytically about it as we share and study our collective experiences. From a therapeutic perspective, we may ask if one's theory of analysis allows for sufficient flexibility with which to respond to the patient's distress at the level of the patient's capacities, level of anxiety, and existential needs. This response might include modification of such parameters of the setting as frequency, couch or chair, length of sessions, or consideration of possible hybrid forms of mixed telemetry and in-person sessions in line with the goals of the treatment. In regard to both new or ongoing treatments, for some patients, the shift to distance settings proved an impediment or even an impossibility. For others, it seemed to have some impact, but did not, at least as a temporary measure, derail the process or momentum. For a few, the mandated distance setting correlated with a change in therapeutic momentum that was surprisingly positive. Were there also changes in the analyst's emotional availability, responsiveness, or technical stance that we could point to? The analytic or psychotherapeutic situation is a complex matter with many variables simultaneously engaged and at play. Sorting out factors and determining explanatory causality remains a challenge. While there is an opportunity for innovation and creativity in telemetry, there is also a downside, as enactments and countertransference are always possible when we innovate. How innovations are applied and evaluated in any given case will depend upon the circumstances, the goals of the treatment, and of course, the outcome. The changes in setting imposed by the COVID health and safety concerns gives us a hands-on, naturalistic experiment within which to study these matters in treatment and in formation. I think we have had enough experience pre-COVID to say that it is probably true that modified versions of distance treatment are often better than no treatment at all. It is whether, when, and where they are equivalent, less effective, or more effective than the traditional settings that remains to be determined. Those are two separate issues. Based on my experience so far, I suspect that some useful therapeutic work can continue by computer modalities or by phone. Whether the depth and extent of this work will prove equivalent to in-person analysis and prove suitable for candidates and for which analyst pairs, this remains to be determined.
A further assumption, pending proof or disproof by our pooled experience, is that the analytic effectiveness that is available through the change in setting in this crisis situation will be correlated in part to the degree to which an analytic function exists or can develop in either patient or analyst and can be sustained within the minds of each. I think it's different if you have a patient who already has an analytic function and is forced to change to telemetric means than it is an analytic patient who has not yet acquired an analytic function and is forced to telemetric means. I suspect it's more difficult to help them develop the second kind of patient than to continue it along with the first. The finding that person in the room contact is helpful applies whether the patient is using a chair or the couch. I found it easier to work at what I feel is an analytic level with those patients who had a previous analysis and used it to develop a robust self-reflective capacity and a free associational capacity. Patients who can take an analytic stance on what was happening within themselves and between us. Not every patient who had what was described as having been a previous quote unquote analysis demonstrated this capacity. When it is absent, we have to try to facilitate the emergence of that capacity in order to reach an analytic level of the work. This is as true of patients seen in the office as those seen telemetrically. In the course of working towards the goal of reaching an analytic level, some therapeutic results accrue. True functioning at this analytic level is not a common occurrence, even for the best of patients. It is an open question in my mind as to the degree to which telemetric sessions can help create or facilitate a development of this analytic capacity if it is not already present. But this is a supposition. We need to examine the combined experience of all of us in order to determine the answer. Online seminars and conferences have afforded us new learning and study opportunities. This is an example. Perhaps the positive lessons learned of what is possible in regard to interregional conferences and seminars will help us to redress some of the provincialism and cultural and language silos that have impeded the evolution of a truly international psychoanalytic movement and dialogue. Truly substantive telemetric dialogues in a variety of forms and settings may obviate some of the expense and time constraints that have beset previous psychoanalytic congresses and meetings, may prove to be the germ of a future psychoanalysis spawned in the 21st century. So, these are some of the challenges, some of the questions, some of the problems, some of the opportunities, and my fervent hope for all of you, for all of us, is to try to think together, to study our experience and see what we can actually learn, rather than responding from the anxiety that comes from our existential threat, or from the anxiety of not knowing what the answers are, which is considerable and besets us as a problem throughout the history of psychoanalysis. So with that, I'll stop at this point and thank you, and I'm looking forward to the discussion. Muito obrigada, Howard. Tocante início, introdução à nossa conversa e pela manifestação da sua solidariedade a todos nós, né, o povo brasileiro, que, na verdade, não tem outra denominação melhor do que a que você trouxe desse grande desastre humanitário que nós estamos vivendo, né? E que acompanhou a enorme crise econômica e social e política com a pandemia, né? Revelando de uma forma, quer dizer, o rei estava, aquela história de que revelando que o rei estava nu, que a crise é muito maior do que sequer poderíamos supor.
antes da pandemia, né? Bom, nós agora continuamos com o Daniel. Por favor, Daniel. Bom, boa noite a todos. Me escutam bem, Carmen? Sim, bem. Sim. Thank you, Howard. Em primeiro lugar, queria falar da minha satisfação de estar aqui hospedado no Zoom da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que acolheu esse evento, né? Eu queria agradecer especialmente a Carmen Mion, que é a presidente da sociedade, e a Ana Maria Vanucci, que é a diretora científica. Claro que o meu colega de livro, né, o Elias Rocha Barros, fez essa intermediação, né, entre USP e sociedade, e eu espero que seja a primeira ocasião, né, de muitas outras ocasiões felizes e de bons encontros. E queria agradecer ao Leopold, né, Nozek, essa gentileza de conhecer o livro e de fazer o comentário, né, para nós que fomos os autores colaboradores. Eu vou pedir para o Diógenes o acesso para poder subir um pequeno PowerPoint, que eu tenho alguns agradecimentos a fazer, sem os quais de pessoas sem as quais esse livro não sairia, né? Eu já posso, Diógenes? Já pode, sim. Já posso? Esse é o livro, né, que nós estamos lançando hoje, com a organização da Ana Destal e do Howard Levine, que vocês escutaram. Queria agradecer a editora Blucher, marcar essa bela capa, né, que é uma obra do Edward Hopper, que veio muito bem a calhar, né, para o momento que nós estamos vivendo. O Howard apresentou o livro, né, que contou com a orelha do Flávio Ferraz, nosso colega psicanalista, né, do Sete Sapiência, e eu não vou repetir os autores todos, mas eu queria que vocês vissem a estrutura do livro, né? Então, ele tem 5 partes, mais uma conclusão, e vocês veem que tem o caminho, né, a metodologia de estrutura adotada foi de uma visão muito panorâmica, né, que é o pano de fundo e o contexto, para chegando dentro dos consultórios, né, de psicanalistas, e nós temos aí colegas de 3, 6, 8 países representados, né? Bélgica, Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, Itália e Luxemburgo. Então, acho que realmente é uma visão bastante heterogênea, né? E isso foi possível, né, graças a uma equipe de tradução que eu coordenei, fiz a revisão de todos os artigos traduzidos, né, e que foram pessoas que fizeram esse trabalho de modo voluntário, né, para que a obra pudesse sair no Brasil. Então, Bartolomeu de Aguiar Vieira, Cláudia Berliner, conhecida tradutora do campo psicanalíticos, o Lucas Bulamar, Gustavo Din Gomes, Wilson Franco, Pedro Neves, Paula Sampaio, Pedro Marques Sobral, Roberto Oliveira, Ludmila Petrovski e Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira. Muitos acadêmicos, né, estudantes de psicologia, mestrandos, doutorandos, doutores, que fizeram esse trabalho por amor à causa, né? E marcar, né, que nós tivemos 3 artigos de autores brasileiros nesse livro, né? O artigo do Alberto Rocha Barros e do Elias, que vai falar sobre ele, claro, Paisagens da Vida Mental sob a Covid-19, um artigo da Patrícia Cardoso de Mello, que é Onde Mora o Analista, sobre o manejo do enquadre na análise online de uma menina de 3 anos com autismo, e o meu, que é A Catástrofe e Seus Destinos, os Negacionismos e o Efeito Vivificante do Bom Ar. Então, o que eu vou falar para vocês em aproximadamente 5 minutos é um pouco do que eu quis desenvolver, né, nesse livro, que foi o que eu chamei dos 3 negacionismos, né? O meu trabalho, ele é um trabalho mais
panorâmico, né, de uma reflexão sociocultural, utilizando a psicanálise para entender, né, parte do sofrimento vivido no Brasil, mas acreditando que o Brasil ele se tornou paradigmático, né, de formas de negacionismo que podem se manifestar em momentos de catástrofe, né, como esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós teríamos 3 negacionismos, né, e não um negacionismo. Isso foi a contribuição, talvez principal, né, que eu tentei indicar. Um negacionismo que é o mais conhecido, que eu chamei de ilusório, um negacionismo hipócrita e o negacionismo pragmático. Então, vou falar sobre isso um pouco, né, para ver se a gente consegue conversar, né? Só para lembrar para vocês, para nós vermos, né, a gravidade da situação, quando eu escrevi o artigo, botei o ponto final, nós estávamos em setembro do ano passado, né? E eu escrevia com... Nós tínhamos acabado de ultrapassar a marca que parecia muito absurda de 120 mil mortes no Brasil por Covid-19, né? Agora nós estamos em maio de 2021 e nós estamos na marca de 440 mil mortes, ou seja, 4 vezes, né? 4 vezes o que aconteceu em setembro, quando eu escrevi o meu texto, né? Então, para refrescar um pouco a ideia, e é interessante porque o texto do Christopher Bollas, né, é um texto que fala principalmente do fenômeno Trump, né, e do fenômeno Trump na pandemia, no início da pandemia nos Estados Unidos, né, algo que se transformou bastante com o resultado das eleições americanas. Nós não tivemos essa sorte, né? Então, eu parti exatamente do problema que é um discurso, o problema de um discurso negacionista por parte do representante maior do Estado, né, o presidente do país. Então, vocês todos lembram desse início, né, do processo, quer dizer, logo no início da pandemia, o presidente utilizando termos psicopatológicos, né? Então, falando de uma histeria dos governadores que estavam preocupados, né, com o quadro, né? Falando da neurose, né, logo no início, que o país estava sucumbindo à neurose. Então, é interessante esse uso, né, de termos psicopatológicos que, na verdade, revelam uma inversão de valores, né, e de juízo diagnóstico, porque isso tudo vai ser uma utilização do discurso psicopatológico para a afirmação do negacionismo ou dos negacionismos, né? Logo depois, a formulação de que o coronavírus é uma gripezinha, né? Todos nós vamos morrer um dia, eu não sou um coveiro, aquele famoso e daí, né? Quando falaram que havia ultrapassado a marca de 5 mil mortes, né? E, finalmente, uma frase sempre autopromocional, né? O que você quer que eu faça? Eu sou o Messias, mas não faço milagre, né? Então, esse quadro negacionista ele foi se constituindo no país, né, com um caráter particular, né? E ele dura até hoje, como todos nós sabemos e assistimos, né, cotidianamente. Então, eu pensei em utilizar conceitos psicanalíticos para entender 3 formas de negacionismo, né? A primeira forma, sim, negacionismo eu estou tomando em termos genéricos, né, eu estou associando ao conceito freudiano de Verleugnung, né, que nós traduzimos habitualmente no Brasil por recusa, né? Então, o negacionismo ilusório, né, esse que é um negacionismo mais genérico, ele seria uma operação da Verleugnung. Mas quando nós falamos, o Freud usa Verleugnung para falar do fetiche, quer dizer, para falar de um processo intrapsíquico, né? A pergunta que nós fizemos, né, que eu tentei colocar, é o que acontece quando a Verleugnung é posta num contexto social
cultural e político, né? Então, nós estamos falando aí de uma recusa, né, relacional, e isso é que nós chamamos de negacionismo, né? Ou, utilizando a teoria ferenciana, a gente poderia dizer que estamos tratando de um desmentido traumático, né? Então, o negacionismo ilusório, ele vigora quando os sujeitos estão em estado de extrema vulnerabilidade, né? Vivendo um desamparo traumático. Então, a opção, né, defensiva pela recusa, ela é uma opção que resgata, né, tanto a onipotência, quer dizer, nada de mal vai me acontecer, ela protege, mas também a onisciência, né? Eu sei aquilo que os outros não sabem. Quer dizer, o negacionismo ilusório ele conduz a uma certa paranoia, né? E a paranoia num registro de psicologia de grupo. Por isso que se fala, falou-se, né, no Brasil, no vírus chinês, né? Teorias da conspiração. E, além disso, né, o negacionismo ilusório, que tem um enorme apelo para as massas desamparadas, né, sobretudo quando ele é encarnado por uma figura de autoridade, né, de autoridade política, social política, ele também oferece soluções mágicas, né? Então, todo esse recurso a medicamentos, né, sem comprovação científica, ele faz parte, né, desse conjunto do que eu chamei de negacionismo ilusório, que é o negacionismo realmente mais vigente, né, quando nós falamos em negacionismo, né? Só que no Brasil, especialmente, isso talvez a diferença de outros países da Europa, né, e dos Estados Unidos, que são países onde a desigualdade social não é tão marcada quanto no nosso, né, existiu uma outra forma de negacionismo que eu chamei de hipócrita, né? O que é o negacionismo hipócrita? Ele é o negacionismo de certas classes, né, extremamente favorecidas que puderam se refugiar, né? Por exemplo, em casas de praia, dos grandes centros urbanos, né? Casas de montanha, ou que têm acesso aos melhores hospitais e que acreditam que estão imunes, né? Que a imunidade é seletiva, né? E, em parte, ela é mesmo. Então, esse negacionismo hipócrita, ele não é exatamente a recusa da realidade, como o negacionismo ilusório, né? Ele implica o que a gente pode chamar de recusa da empatia, quer dizer, o reconhecimento do valor da vida do outro, né? Então, toda uma discussão que aconteceu não só no Brasil, né, mas principalmente no Brasil, entre salvar vidas ou salvar a economia, né, essa oposição que foi, de alguma maneira, e vem sendo veiculada, né, apesar de que alguns estudos mostraram que não é bem assim que funciona, né, a relação entre a proteção das vidas e a proteção da economia, não há uma oposição entre esses dois registros, né? Esse tipo de discurso, ele denota isso que eu propus chamar de negacionismo hipócrita. Quer dizer, eu me protejo, mas, né, os trabalhadores têm que trabalhar para que a economia possa se movimentar, né? As pessoas têm que pegar transporte público, enquanto eu não preciso, porque eu posso pegar, né, o meu carro ou, eventualmente, um Uber. Então, isso é mais típico, me parece, de países onde há uma enorme desigualdade social, né? E, por último, então, nós teríamos uma recusa da realidade, né, uma Ferlog, no negacionismo ilusório, e nós teríamos uma recusa da empatia, no negacionismo hipócrita. Por último, né, eu propus a ideia de um negacionismo pragmático. Esse negacionismo pragmático, ele é o negacionismo das classes menos favorecidas, né, que se recusaram a se proteger, naturalizando e reificando um discurso de que a proteção, né, ela é para quem pode, né? Então,
ou seja, né, máscara, álcool gel, isso tudo é recurso, são recursos de classes favorecidas, custa caro. Se eu moro numa comunidade que não tem nem saneamento básico, né, se eu moro numa casa muito pequena, com as pessoas aglomeradas, como que eu vou fazer distanciamento social? Então, toda essa espécie de racionalização, né, do negacionismo, ela me parece que ela é movida por aquilo que Sandor Ferenczi nomeou de identificação com o agressor. Ou seja, né, ela é o avesso do negacionismo pragmático, ou, nesse sentido, ela é defensiva também porque ela diminui o reconhecimento do próprio valor da vida, né? Então, é como se o negacionista pragmático dissesse: a minha vida não vale mesmo tanto assim, né? Porque eu tenho que correr riscos, né? Porque eu sempre corri mais riscos do que as classes favorecidas. Para concluir, né, o que eu sugeri pensar é que num regime, né, num laço social e cultural, onde, né, existe o negacionismo radical do Estado, nós vivemos uma espécie de confusão de línguas, né? Por exemplo, o discurso da ciência de um lado, né? O discurso religioso de outro lado, o discurso econômico de outro, o discurso ideológico, político de outro. E essas línguas elas não se encontram, quer dizer, não há uma espécie de consenso, né? E isso é exatamente a matriz, né, da traumatogênese apresentada pelo Ferenczi para nós, né, onde esse tipo de confusão de línguas provoca uma espécie de dúvida sobre as minhas próprias percepções, né? As pessoas já não sabem mais no que acreditar e isso, né, aumenta mais ainda o desamparo traumático, consequentemente, os negacionismos vão sendo cada vez mais cultivados, né, se proliferando cada vez mais. Espero ter contribuído para a discussão, né? Não vou falar mais, porque nós combinamos um limite de tempo, e queria agradecer essa oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos, Daniel, muito obrigada por essa interessante análise e aprofundamento na questão do negacionismo, né, e essa divisão que você faz. Passo a palavra agora ao Dr. Elias Rocha Barros. Eu vou utilizar apenas de 10 minutos para os meus comentários, de modo a dar esse espaço e continuar dando esse espaço para os nossos convidados. Eu queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram para esse evento, especialmente a Carmen, Ana Vanucci, mas também aos nossos convidados que aceitaram a participação, Howard, Leopoldo e Daniel. E queria enfatizar a importância dessa colaboração universidade-sociedade, sociedade-universidade, né, entre o mundo acadêmico e o mundo clínico oferecido, e reflexivo, evidentemente, oferecido pela Sociedade de Psicanálise. Isso é algo muito importante. Eu vou começar lendo brevemente uma passagem do trabalho escrito pelo Alberto e por mim. E, a partir daí, fazer um brevíssimo comentário. Eu começo a leitura desse parágrafo. No mundo mágico de Harry Potter, havia um animal fantástico chamado de Bogart, bicho-papão, na tradução para o português. Trata-se de uma criatura cuja forma natural é um enigma, ninguém conhece, mas tem a habilidade de assumir as feições e os contornos daquilo que mais assusta quem está diante dela. Há algo dessa qualidade de bicho-papão no modo como alguns de nós aprendemos internamente e interpretamos a experiência da pandemia. A Covid-19 tem o potencial de se converter em um símbolo fértil e catalisador para sentimentos persecutórios e fantasias angustiantes que rondam nossos mundos internos. Há muitas pessoas que estão tomadas e consumidas por temores intensos da doença e que não conseguem se livrar de ruminações mentais sobre a pandemia e seus riscos. O que há de particularmente interessante na analogia
com a versão do bicho-papão do universo de Harry Potter, contudo, é que a forma que a criatura assume oferece uma pista sobre a estrutura e a natureza dos temores pessoais de quem está diante dele. Para uma pessoa, ele aparece como uma aranha caranguejeira, para outra, ele se transmuta em uma figuração de morte. Eu queria acentuar essa construção fantasiosa, né, do elemento persecutório que ajusta o mundo interno à catástrofe externa. E dizer que nós estamos tendo uma oportunidade única, como o Howard ressaltou, de refletir sobre uma série de conceitos psicanalíticos, sobre uma série de construções. A própria questão do trauma, né, as diferenças entre diversos níveis de trauma, a diferença entre um trauma social que afeta a todos e um trauma individual que não necessariamente afeta a todos, por boas e más razões, né? Mesmo numa situação catastrófica como de Hiroshima, por exemplo, ninguém tem dúvida de que foi um trauma social de larguíssimas proporções que atravessará toda a história da humanidade. Mas mesmo numa situação como essa, os níveis de traumatização das pessoas individualmente foi diferente, pode ser diferente. E eu acho que nós, como analistas, temos que estudar tanto as estruturas traumáticas, traumatizantes, os processos traumáticos, como aqueles que foram capazes de se libertar do caráter fantasmagórico do que está acontecendo hoje. Nesse sentido, o Daniel faz uma referência ao Ferenczi, muito interessante, quando ele diz que uma catástrofe é um evento que coloca em cena uma destruição criadora que exige renúncia e adaptação. E é também uma situação que gera novas habilidades, como todo desastre. Eu acho interessante essa conexão entre catástrofe, destruição criadora, renúncia e adaptação. Porque numa situação como essa que estamos vivendo, de um lado, nós estamos confrontados, e isso é importante porque ressalta também a desigualdade, as diferenças de oportunidade, a falta de assistência, a importância que a saúde social, o SUS tem, etc. e tal, mas também oferece oportunidade de uma série de desenvolvimentos criativos que serão importantes, entre eles toda uma reflexão sobre a natureza e a função do setting analítico. Por trauma, né, nós estamos entendendo um processo que apequena a capacidade de imaginar e borra a diferenciação entre mundo interno e mundo externo. Nesse sentido, eu tive uma experiência interessante com o meu neto de 4 anos, que eu queria contar a vocês porque ilustra essa questão. Depois de ler uma história sobre lobos maus e de iniciarmos uma conversa sobre o caráter aterrorizante dos lobos, meu neto me disse: vovô, os lobos só existem na imaginação. E a gente mata lobo com ideia. A gente mata lobo com ideia. Né? Eu diria, nessa experiência, ele está integralmente inserido no universo do medo, da ameaça, do lobo mau e de tudo aquilo que o lobo mau possa significar consciente e inconscientemente. Mas ele tem uma pista, ele tem um início, né, de uma capacidade consciente de lidar com a situação quando ele diz o que mata o lobo é uma ideia. Não é? Essa diferenciação entre mundo interno e mundo externo, né, é extremamente importante na vivência das situações traumáticas, não é? E é essa relação que gera aquilo que o Daniel, de forma muito interessante, muito nova, né, de certa forma, para nós, caracterizou como os diversos tipos de recusa, os diversos tipos de negacionismo. Eu tenho a impressão de que tanto esse capítulo do Daniel como essa intervenção que ele fez são coisas que não se esgotam na reunião de hoje. É algo que vai alimentar a nossa reflexão daqui por diante. Né? Eu acho que eu vou me limitar a isso que eu acabei de dizer, como eu disse, para dar um espaço para os nossos convidados e para o Léo agora apresentar as reflexões dele. Eu queria também agradecer
a solidariedade do Howard Levine e da Ana de Stael em relação à tragédia que nós estamos vivendo no Brasil, né, onde nós temos um presidente que combina, para aqueles que ainda se lembram, um Idi Amin com um Trump, né? O nosso presidente, eu acho que é uma combinação talvez de um asno, né, com o Idi Amin e o Trump, né? E com isso eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigada, Elias, muito obrigada. E eu, por esse rápido resumo que você fez do seu trabalho, né, interessantíssimo, é uma amostra para o público do que tem no livro, do trabalho que vocês escreveram. Então, agora eu passo a palavra para o Leopoldo. Bom, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, muito honroso. Devo dizer que, nesses tempos de pandemia, fazia tempo que eu não punha uma camisa social, quase, então faz parte da honra de comentar esse livro, a importância desse livro. Eu estou, inclusive, a caráter de um jeito que eu não tenho estado no último ano. Eu comemoro esse livro porque ele é feito no calor da luta, no calor dos eventos. E ele tem uma pletora de artigos muito grande. Então, cada artigo é um universo e propõe questões e a gente vai ter respostas. E não é um livro para ser lido em sequência. Ele tem uma ordem muito boa, pegando desde o contexto até a minúcia do setting analítico, e eu acho que ele tem duas qualidades assim de saída no índice. A primeira é que eu encontro autores jovens como o Alberto, que é um jovem analista e que a gente deve dar lugar para os jovens, porque eles sabem coisas que a gente não sabe. A gente teria que sair do lugar de professores e começar a se instruir. Como sempre, eu lembro quando eu era presidente da FEBRAPSE, o Horácio Tchegoin veio falar comigo, ele falou: puxa, mas você é muito jovem para ser presidente da FEBRAPSE. E eu respondi para ele: olha, eu sou mais velho que o presidente da República. Na época, o presidente da República era o Collor. Então, nas nossas instituições, a gente tem uma permanência da tradição muito, muito forte. E que merece uma intervenção, e eu acho que esse livro, na medida dos que eu conheço, o Alberto, a Patrícia, é uma abertura importante. Também acho uma abertura muito importante dos analistas que pertencem à sociedade, à IPA, que ninguém possui a psicanálise. Ela é patrimônio da humanidade, ela está na universidade, ela está nas ideias filosóficas, ela está vamos dizer, na pedagogia, ela perpassa tudo. O pensamento sobre o inconsciente modifica todas as disciplinas, modifica todo o estado de ser no mundo. E isso é acompanhado de literatura, as coisas se misturam. Eu sempre gosto de lembrar de uma lenda muito antiga, Orfeu e Eurídice, em que Orfeu vai buscar a Eurídice, mas na hora da saída ele vira para trás e ela volta para o reino dos mortos. E foi o poeta, me fugiu, agora daqui a pouco eu lembro, que pela primeira vez no século XX, aliás, amigo da Lu Andréa Salomé, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele tem um poema sobre Orfeu e Eurídice, onde ele põe uma questão que é nova na literatura, assim, o que fez Orfeu virar para trás? O que estava acontecendo na interioridade do Orfeu, que ele olhou para trás e a Eurídice volta.
E ele faz uma descrição muito interessante, que ele está indo, e o que tem atrás dele é uma presença que ainda não adquiriu vida. Eurídice ainda não pertence, mas vai dando uma inquietação nele. Essa presença do morto quando ele já está saindo. Essa inquietação se torna insuportável e ele vira para trás, porque ela tem outra materialidade e Orfeu é descrito profundamente na sua subjetividade. Isso é contemporâneo ao que a gente faz, isso é contemporâneo à literatura. Então, a gente se detém sobre uma parcela muito específica, que é as raízes da árvore, quer dizer, o solo de onde nasce. A gente não volta para a infância, a gente vê a infância que continua presente. Então, são essas raízes que a gente busca. Quando começou a pandemia, vamos pegar o contexto, eu já estava um tanto deprimido pelas mudanças do mundo. Eu estava preocupado com o destino dos meus filhos, dos meus netos, toda essa transformação que vem acontecendo de precarização de trabalho, de decadência da classe média, da mudança de paradigmas econômicos, e me preocupava com isso. E numa das viagens eu estava olhando aquele mar Mediterrâneo e falei, mas esse mar, ele viu coisas horríveis e coisas maravilhosas, e sempre foi assim. Então, isso que o Daniel estava falando, transformações criativas, destruições criativas, isso sempre aconteceu. Sempre tem uma destruição e uma nova coisa se constrói. E um pouco antes da pandemia, eu me consolava com o pensamento que, é claro, meus netos vão ver coisas terríveis, mas eles também vão ver coisas maravilhosas. E quando começou a pandemia, eu fui chamado a fazer um pronunciamento na Febraps. Eu falei, puxa, talvez um efeito colateral dessa pandemia, e que até aconteceu nos Estados Unidos, é que vai se ver que é necessário o pensamento científico, é necessário uma saúde disseminada e pública, é necessário um cuidado com a educação. O Estado tem um papel fundamental nisso e de socorrer as pessoas nas épocas de grande crise. Eu me enganei nos tempos disso. Quer dizer, a gente aqui ainda está muito longe de chegar nisso, mas talvez chegue. Eu gosto de pensar que isso vai passar. Nós estamos diante de uma terceira onda, que meus colegas médicos dizem está aí, é inevitável. Então, eu que entrei muito assustado na pandemia, no isolamento, achando que era uma catástrofe, 40 dias de isolamento, nós vamos para o segundo ano, já estou vacinado, mas o mundo, eu posso ser vetor, noto que tem uma diferença do ano passado para esse. O ano passado, eu tinha uma atitude mais de medo e de cuidado, ou seja, eu tomava uma atitude ativa de cuidados de mim, da minha família. Isso me reporta ao artigo do Alberto e do Elias, onde eles fazem aquela diferenciação no Amir Klink, a diferença que tem estar no barco indo para a Antártida, e ele está no leme, de entrar no barco e ficar no barco porque ele é obrigado a isso. E é muito diferente quando a gente sente que está navegando o destino. E esse ano, eu acho que eu e meus pacientes, assim, no geral, eles são tomados mais de uma espécie de tédio depressivo, assim, uma coisa
diferente da agudez da ameaça que tinha real e importante. Esse livro tem uma bibliografia tão vasta, ele vai do Lafargue, que tem um livro maravilhoso e que é citado pelo Daniel, que é o direito à preguiça, e que é o direito também a flanar, e que é o direito à associação livre, e que se fosse criado no Brasil a psicanálise, provavelmente não chamaria associação livre, chamaria jogar conversa fora, chamaria picar couve, seria como ficar ou brincando com uma criança ou fazendo um palimpsesto, e que alguma coisa vai emergir. Então, inevitavelmente, a gente tem uma disciplina que é metafórica, a gente nunca captura os conceitos, as metáforas, as narrativas, elas vão se transformando na época, e essa grande discussão que o Bion pôs, a gente não sabe a verdade, as questões da verdade, é uma questão que vem dos pré-socráticos. Quer dizer, a gente atinge a verdade. Uma leitura que caiu na minha mão, que eu recomendo, é A Guerra do Peloponeso, que é um livro do... Estão falando assim, me fogem os nomes. Não é do herói, é do Cídides. E que nesse livro, pela primeira vez, tem uma descrição de uma pandemia. E a pandemia acontece logo depois da vitória dos gregos sobre os persas. É uma pandemia que mata 20% do exército grego. Os costumes se alteram tremendamente. Ele descreve ele descreve os sintomas, ele descreve que quem já teve não tem de novo, e que a solidariedade vem muito mais daqueles que já tiveram, que conhecem o sofrimento e sabem que não vão ter de novo. E os costumes, eles se quebram. Então, começa um vale tudo. Tem um conceito social que me é muito querido, que é a anomia. Em épocas de grande transformação, os valores, as ideias, elas falham, as ideias tradicionais. Então, assim como eu falo que analisando ou alguém que está fazendo formação, se aprender obras completas do neto do Freud já está bom, forte dá, está junto, está separado, percebe, deixa de perceber, já está o caminho andado, não precisa saber as obras completas. O neto do Elias traz uma ideia muito boa, mas muito boa mesmo. O que resolve o medo do lobo mau, ou dos fantasmas, das fantasias primitivas, é outra história. Então, uma história melhor substitui uma história que fica anacrônica. Nesses períodos em que socialmente a gente não constrói novas narrativas e as velhas não servem, tradicionalmente isso é considerado épocas que aparecem os monstros, e que é o que a gente vê. Outra ideia que me é muito cara, e acho que é cara ao Elias também, é a ideia do Roberto Schwartz de ideias fora do lugar. As ideias da metrópole que, quando vêm para o Brasil, ideias liberais que caem numa sociedade escravagista, patrimonialista, de forte tradição masculina, etc., elas se deformam. Então, a gente, de repente, o que era o famoso consenso de Washington, quer dizer, vamos desregulamentar, porque tem a sabedoria do mercado, chega aqui na mão dos presidentes, economistas atuais, não é nem como uma desregulamentação, é como uma destruição da educação, destruição
da saúde, destruição dos valores, os ídolos infantis são tipo Neymar, a gente vê uma coisa de valores tão pequena como essa pessoa que 15 dias depois de casado é um ídolo também de música popular, com medo da mulher dele de pegá-lo, não, ele vai pular de um terraço e morre. Quer dizer, é uma época em que isso vai, como vão tantas aberrações. Então, eu não sei se a gente tem, de fato, um negacionismo ou se a gente tem determinadas crenças que são muito diferentes. Então, esses negacionistas creem em outra coisa. É uma das crenças, mas aí já mais elaborado, dos que apoiam, é fantástico que a gente vê que na parcela, a última pesquisa da UOL, a parcela que maior porcentagem de apoio são os empresários e universitários. É a fração social que mais apoia. Por quê? Não é porque eles são negacionistas, eles creem em outras coisas. E são crenças que possivelmente caducaram, quer dizer, ideias neoliberais da década de 60, que foram levadas à frente pelo Pinochet, Reagan, Thatcher, quando chegam no Brasil, elas têm essa coisa fora do lugar e de encontrar uma sociedade mais atrasada e que o escravagismo está aí, mas que, ao mesmo tempo, isso começa a ser denunciado. A gente tem um apartheid pior do que da África do Sul, porque aqui a gente sequer precisa de arame farpado. Não é que a gente não tem pessoas nos restaurantes que a gente vai. Não tem garçons negros nos restaurantes que a gente vai. Não é um serviço para o qual eles têm a porta aberta. Então, veja, eu, uma época, fui participando de um comitê da IPA sobre violência política e terrorismo. Então, na época, a gente estudava, o grupo pretendeu estudar a personalidade do radical dito de esquerda. Agora, a gente está tendendo a estudar a personalidade do radical de direita. Isso não repercute nada. Eu lembro de uma conferência em Berlim, em que as pessoas estavam, e eu particularmente me insurgia contra essa ideia da personalidade, porque quando você pegava o narcisismo, a identificação projetiva, a pretensão, a grandiosidade do ego, eu falei, mas parece com a gente psicanalista isso que vocês estão descrevendo. Essa importância, essa ideia de uma causa, de estar libertário. Então, vamos dizer, a gente tem essa crítica psicanalítica ao extremismo de esquerda, depois a gente faz ao extremismo de direita, como se a gente fosse detentor de verdade. A gente não é detentor de verdade, a gente é detentor de uma narrativa. Uma narrativa muito interessante, com conceitos que vão se transformando, porque eles são metafóricos. Eu não penso o mesmo conceito ontem, hoje ou amanhã, e isso é um problema. Quer dizer, onde é que está a verdade? É um problema tão antigo, a gente vai continuar pensando nisso. Nessa manifestação na Febrabse, eu pensei e falei, bom, se esperava que eu dissesse alguma coisa para os analistas. Falei, bom, analista, o que pode fazer? Pode continuar pensando. E sonhando, que é o primórdio do pensamento. Eu tenho uma experiência particular no consultório. A gente fala da pandemia, como fala do tempo, bom dia, boa tarde. Quando eu vejo a gente está trafegando, eu sempre fui contra ter uma situação de setting que fosse virtual. Não tinha ninguém em supervisão. E comecei a descobrir que se pode trabalhar e pode ser muito produtivo
o trabalho online. E, depois de passar rapidamente pelos temas da pandemia, assim, deixando a transferência transcorrer, a gente chega rapidamente em temas da castração, temas edípicos, temas de disputa, rivalidade, inibições do desejo, etc, etc. Quer dizer, esse é o território que é nosso, esse das raízes, dos alicerces de quem a gente é. Isso não é passado, isso é alicerce, isso é atual. Então, esse é o nosso território. A gente também não evita ter uma participação como cidadão. Quer dizer, a gente não é neutro. Aí eu estava pensando que eu vou desenvolver uma nova posição política, psicanalítica, que é centro-radical. Assim como, e vamos analisar o centro-radical. Quer dizer, se a gente já tem análises da esquerda radical, da direita radical, vamos analisar o centro-radical. Também cabe. A gente pode analisar qualquer coisa, mas o território da gente é muito específico, muito específico. Então, o setting é uma perda de tempo discutir 4 vezes, 3 vezes divã. Divã era o móvel que tinha lá. É uma posição cômoda. Eu tenho, por exemplo, um paciente que a garganta dele fecha se ele entrar na minha sala com a janela fechada. Então, anos de análise e a janela permanece aberta. E, como ele não pode circunscrever, ele também não tem propriedade da casa dele, ele também não tem certidão, nada é circunscrito. Aí ele vai circunscrever numa telinha. Como é que isso vai acontecer? A engenhosidade inconsciente dele, porque ele faz um pacote, ele vai ao parque, vem a análise e depois vai a uma padaria. Ele não pode circunscrever uma única situação. Esse paciente, eu pedi uma foto, se vocês quiserem eu mando, porque só mostra da perna para baixo. Ele faz análise em cima do skate, se exercitando para a coluna. Então, a gente pode fazer análise em cima do skate? A gente é analista de criança, a gente faz análise brincando. A gente faz jogando e as coisas vão aparecendo, o palimpsesto. E, assim, para finalizar, é um tema que me é muito caro, é o traumático cotidiano. Eu não vou lembrar a dor de dente que eu tive o ano passado. Eu sei que eu tive, mas eu não recupero. Quando foi que eu não vivi situação traumática? O mundo que eu cresci era tão diferente. Eu imigrei, é traumático. Eu vivi a ditadura militar de diferentes formas, é traumático. Eu tive um monte de filho muito perto, é traumático. Eu fui me tornando profissional, não foi fácil. E quando foi? Então, eu gosto muito e cito sempre uma lenda e um fato das tribos berberes. Eles, quando voltam das viagens, eles fazem um círculo e se posicionam parados e ficam um tempo largo parados antes de entrar na cidade. Por que eles fazem isso? Porque eles têm a ideia que o corpo chega primeiro e as ideias vão chegar, o espírito, a alma vai chegar depois. Isso é cotidiano nosso. A gente chega em realidades e o espírito vai criar narrativas depois. Ou seja, a situação traumática, que é como o Howard, que, aliás, tenho muita saudade de encontrar com ele e a gente fazer as farras, a psicanálise alegre que a gente tinha nos congressos, de poder brincar.
Então, o traumático é o que não tem uma história. Ou como dizia o Walter Benjamin, soldados que chegavam sem história para contar. Então, o traumático, o inconsciente por construir, o território ainda não tem sonhos, eu acho que é o território nobre por onde a gente se movimenta. Ao contrário do que ficou na mitologia popular, que a gente interpreta sonhos. Quando tem o sonho, a gente tem a situação da associação livre, a transferência é 1 mais 1 é igual a 3, mas a gente tem momentos que a transferência 1 mais 1 é igual a 0, 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, que é tautológico, é a mesma coisa. Ou situações que 1 mais 1 pode ir ao infinito. Essa é a situação de abertura psicanalítica que a gente tenderia ou gostaria de chegar em situações. Eu gostei muito da ideia do neto do Elias, ela vai para o meu patrimônio. Isso vai acabar com uma outra história, que não é a verdade, mas é uma história mais apropriada. Então, é por aí que a gente se movimenta e por aí que a gente vai ter que se movimentar nesses tempos de pandemia, em que eu não tenho a menor noção como vai ser voltar para o consultório. Mas a menor. Agora, eu sei que por aplicativo é insuficiente, porque ainda não descobriram uma forma de fazer sexo por aplicativo. Então, eu posso conversar com a minha mulher, se eu estiver na Europa, ela aqui, mas ela não vai nunca pensar que eu estou com ela. Então, tem uma falha, tem um gap. Como é que nós vamos voltar para isso? Talvez algumas análises tiveram mais coragem de abordar temas, porque não tinha presença. Outras, os temas somem, porque não tem a presença. Como é que vai ser essa volta? Tem um artigo que eu sempre leio rindo, que é as pessoas que escrevem sobre o mundo pós-pandemia. Primeiro que o mundo da pandemia começou antes da pandemia. A gente já tinha precarizações, a gente já tinha desemprego, a gente já tinha diferenças sociais importantes. Elas talvez se aclararam, elas vão se movimentar em direção a novas narrativas, as novas organizações, a novas leis que sejam mais coerentes ou mais de senso comum, em que não haja esse ad hoc que uma hora vale, outra hora não vale, que a gente está vivendo. E esperemos que, como sempre, a gente tinha todas as ideias de como seria a pandemia, porque aqui no Brasil chegou depois da Europa, depois dos Estados Unidos. E talvez algumas das soluções que a gente está vendo fora também vão chegar aqui, mas inevitavelmente como ideias fora do lugar. A gente vai importar a escola francesa, a escola inglesa, mas de uma forma que não precisaria ser assim, a gente também importa Canais da Mancha, diferenças, tudo vai adquirindo uma outra cultura, porque o Canal da Mancha, para mim, é diferente do Canal da Mancha de um francês, ou dessa separação entre duas culturas. A gente deixa de ter o benefício de uma grande qualidade que a gente pode ter, que é o sincretismo. O sincretismo que marca as nossas religiosidades e tudo isso. Então, vamos dizer, negacionismo, ele existe porque existe outra crença. Então, a pessoa pode se vestir como um nobre, como se vestem os ortodoxos da religião judaica, ou as narrativas e fábulas de qualquer religião, e elas norteiam o mundo por séculos, norteiam comunidades, e não é uma questão de ser verdade ou de ser mentira. É uma questão que o espírito humano precisa narrativas. Eu sei que essa conversa vai continuar, eu vou ter a oportunidade de continuar com o Elias, com o Alberto, espero que tenha
oportunidade também de conversar com o pessoal da universidade, com o Cooper, com o Nelson, e de reencontrar o Howard. Essa foi uma oportunidade de um reencontro virtual. Vamos torcer que a gente possa, de novo, comemorar a presença. Muito obrigado. Muito obrigada, Léo, pelo seu comentário sobre o livro, sobre a vida, sobre a psicanálise. Um comentário bem interessante, bem profundo, e que você traz a questão forte, né, da narrativa, que o Elias já mencionou, questão da importância, né? O que nós podemos contrapor a um traumático, ou essa miséria toda que estamos vivendo, é a questão do sonho e do pensamento, das metáforas, que é o nosso campo, né? Eu não sei se o Daniel gostaria de comentar alguma coisa, já que o Léo falou sobre o negacionismo. Nós não temos... Eu vou posso fazer um comentário rápido, então? Sim, porque ele falou, acho que o Léo te chamou, né, de alguma forma. De alguma forma, eu acho que Leopold coloca uma questão fundamental, né, que é a das narrativas. Inclusive, essa figura do Walter Benjamin, né, do soldado sem fala, né, silenciado. Eu acho que essa questão ela está na base de toda a discussão sobre trauma, né? Quer dizer, ela é uma discussão, ela é uma questão que está na base disso. E eu citei, né, o título do Ferenc, né, Confusão de Língua entre a criança e os adultos. E justamente, né, ali se trata de um choque, né, de narrativas. Então, acho que a gente teria que pensar, a partir do que o Leopold traz, porque eu acho que há um risco, né, de nós cairmos naquilo que o Freud condenava, né, na questão de uma Weltanschauung, que é o relativismo absoluto, né? Então, como se todas as narrativas tivessem o mesmo valor de verdade, né? E talvez justamente o que a gente encontra hoje é um ataque, né, ao discurso da ciência. Claro que eu concordo que nem todo negacionismo é um negacionismo, né, no sentido direto, assim. Apesar de que existe o negacionismo, né? Na fórmula daquilo que Octave Manoni chamava, né, aquela fórmula, bela fórmula, né, eu sei, mas mesmo assim, né? Assim como existe o fetichismo. Então, existe o negacionismo e existe o conflito de narrativas, que é um ponto fundamental que Leopold levanta. Eu acho que nós teríamos que... Na verdade, eu agradeço, porque eu vou tentar incorporar, né, essa discussão do modo como você colocou, Leopold, nessa construção, né, uma tentativa de construir, né, os negacionismos. É uma ficção teórica, mas ajuda a pensar alguns processos, né, que nós assistimos no Brasil. O risco, eu só queria marcar isso, né, que é o relativismo absoluto. Quer dizer, não é toda narrativa que tem o mesmo valor, porque senão nós vamos perder também a fronteira entre o normal e o patológico, né, entre o verdadeiro e o falso, que são coisas que a cultura talvez não possa abrir mão, né? Deixa eu te responder, porque é uma má compreensão. O relativismo. Veja, uma época abre mão de uma crença para uma outra crença mais apropriada para outra época. O neto do Elias, abandona uma história por outra história mais adequada para o viver dele, mais própria para a época. Eu gosto muito de uma ideia do Adorno, que o mito já tem uma verdade.
ele tem um traço de iluminismo. E o iluminismo, quando vira uma verdade absoluta, ele se transforma em mito, o mito da razão. Então, vamos dizer, é fácil, vamos dizer, eu de jeito nenhum sou um cético niilista, eu sou um crente. Eu acredito em várias coisas, mas muito fundamentalmente. Mas nem acho que tudo relativo, nem tudo passa, nem de perto. Mas o Bauman tem uma digressão sobre o nazismo e o stalinismo, que são estados que levaram o iluminismo ao auge, que vamos deixar o que é útil, bom, ou proletário, ou ariano, e vamos eliminar as ervas daninhas para ter um estado puro. Quer dizer, uma ideologia assim, né? As crenças, elas são muito poderosas. Nos primeiros tempos do cristianismo, tinha uma seita chamada dos arianos, porque o profeta chamava ariano. Eles diziam que se Deus era tudo, Cristo não podia ser filho dele, era uma emulação de Deus. E, portanto, eles não acreditavam na Santíssima Trindade. Foi uma luta entre esses dois dogmas por 4 séculos. O que os que acreditavam na Trindade faziam com os arianos? Matavam. O que os arianos... Essa crença ariana sobrou nos sabatistas e nas testemunhas de Jeová, assim, minoritariamente. Veja, uma crença como uma crença bíblica, é gozado como nós analistas usamos Shakespeare, os gregos, mas a gente não usa as metáforas bíblicas, que são muito boas. O Evangelho sobre São João, no princípio era o verbo. Olha que coisa boa para a gente pegar. São narrativas, são metáforas e que orientaram o mundo. Outro dia, lendo sobre a Revolução Francesa, que a gente tão em alta conta, teve uma cidade na França, eu não lembro o nome, que desenvolveu uma revolta contra os revolucionários, baseada numa crença e num meio apóstolo. Um exército revolucionário foi para essa cidade na França, depois eu posso passar para vocês, e matou 150 mil pessoas. Talvez foi o primeiro genocídio iluminista da nossa época. Então, a crença, ela também vive, é uma desgraça nas nossas instituições. Sem dúvida. Eu acho que a conversa poderia se estender por horas, né? Como você disse, precisaria um bate-papo. Mas o Howard tinha algo a dizer também, e como, desculpe te interromper, Léo, mas o Quero tempo ver o Howard. é limitado, infelizmente. Howard. I was hoping to hear more from I was hoping to hear more from the audience. Eu queria ouvir mais da plateia. Sim, ok. E eu quero que as pessoas falem, eu estimulo as pessoas a falarem. Mas vamos ver aqui. Sobre a questão da verdade, crenças, eu poderia falar? Sim. O Bion, uma vez, disse que, às vezes, ele achava que toda teoria psicanalítica é, basicamente, como se fosse um conto de fadas para preencher a lacuna da nossa ignorância. Mas, de vez em quando, a teoria psicanalítica dizia alguma coisa para ele que o lembrava da natureza humana, do modo como um bom romance ou uma peça de teatro. Então, tem alguma verdade ali, no fim das contas. Eu acho que isso é um problema dialético.
de lidar com o inefável e a busca da verdade, quando não há nenhuma clareza do que é verdade ou não, e ainda assim, nós temos que navegar no mundo. É uma coisa muito complicada viver. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Elias, para terminarmos, você gostaria de fazer algum comentário? Não, eu Bom, estou me eu acho alimentando da Não. que alimentando, né? estamos Não é todos nos necessário. alimentando muito desse encontro, dessa conversa, desse diálogo entre vocês. Eu acho que vocês deram uma ótima amostragem da variabilidade e da importância desse livro, pela variabilidade dos vértices abordados em relação ao que o título do livro traz, né? A vida covidiana e a pós-vida covidiana. E também é tanto no contexto coletivo, né? E como nos desdobramentos teóricos, que nós já tivemos uma boa amostragem aqui, né, a partir de pontos de vista diferentes sobre a questão do negacionismo, trauma, abordagens e vértices, a questão das narrativas, da verdade e das verdades, né, que é como o Howard trouxe agora. Toda teoria psicanalítica, como o Bion aponta, pode ser um conto de fadas, né? Ou, como dizia um dia, eu ouvi do meu analista, que era ele disse, olha, a gente não sabe muito bem, mas pode ser que daqui a 40 anos, 50 anos, eles descubram que tudo o que acontece conosco na vida tem a ver com a posição dos astros, e que os astrólogos é que estavam certos. Não é um radicalismo nesse sentido, não vale tudo, claro que não, mas nós escolhemos, né, o que faz sentido, são escolhas, a partir de possibilidades de sonho e diferentes narrativas. Eu agradeço muito a presença de vocês, do Howard, do Daniel, Elias e Léo. E de todos vocês que acompanharam esse encontro tão rico e tão estimulante para todos nós, de pensamentos e reflexões sobre o que estamos vivendo e o que está por vir. Agradeço a todos. Boa noite.